Bom, primeiramente, doutores e doutoras, é uma alegria incomensurável estar aqui com vocês neste belíssimo vídeo. Meus amigos, minhas amigas, como vocês bem sabem, estamos aí no feriado. Eu havia prometido para vocês uma revisão de direito constitucional, essa revisão para a nossa prova e propriedade. Promessa feita, promessa cumprida. Farei a nossa revisão de direito constitucional para que vocês não fiquem perdidos. Só que, galera, assim como eu combinei em sala, não necessariamente a nossa revisão é o mesmo que vai estar na prova. Então a prova pode cair temas que eu não dei na revisão, mas dei em sala de aula. Esse foi o nosso combinado. Eu havia dito de fazer uma revisão ao vivo, mas como hoje eu estou viajando, eu não consigo fazer essa transmissão. Então eu estou fazendo uma gravaçãozinha muito simples aqui para passar para vocês aí pelo WhatsApp, tá bem? Beleza? Junto com a gravação eu vou mandar alguns slides da nossa matéria. Eu já mandei todos os slides que a gente usou até agora, já está lá no grupo, mas agora eu vou mandar junto com isso também os slides da nossa revisão, beleza? Então, meu amigo, minha amiga, acompanhe comigo aí essa mega revisão para a prova dessa semana. Meus amigos, primeiro tema da nossa revisão, estudo do caso da Constituição. Foi a primeira matéria nossa. Falei para vocês assim, olha, o preâmbulo constitucional. O preâmbulo constitucional, ele é o quê, meus amigos? Ele tem força legislativa, ele tem força de norma. Quando nós estudamos esse tema, nós vimos que tem três correntes. Primeira corrente, tese da irrelevância, que fala o seguinte, não tem qualquer viés jurídico, é somente um texto político. A segunda corrente, tese da plena eficácia, fala o seguinte, é a mesma coisa que qualquer artigo da Constituição. A única diferença é que aqui ele não é, em formato de artigo, é um texto corrido, mas tem força de norma. E vimos, por último, a terceira corrente da tese da relevância jurídica indireta, que fala o seguinte, tem força de norma? Não, não tem. Entretanto, é mecanismo de interpretação. Ou seja, apesar de não ter o mesmo valor da norma jurídica, ela pode ser usada para interpretar a Constituição. Quando nós vimos essas três correntes, trouxe a vocês que hoje corrente majoritária é a última, a terceira pelo Supremo. Lembrando o seguinte, galera, como eu combinei em sala de aula, quando tiver mais de uma corrente na prova discursiva, eu tenho que trazer todas as correntes e me posicionar ao final, beleza? Ou seja, você vai descrever cada uma das correntes e no final se posicionar, nada muito difícil. Beleza? Depois vamos lá dar uma olhada numa revisão que nós fizemos de direitos fundamentais e a sua relação com a Constituição. Falei a vocês que os direitos fundamentais, eles são, na realidade, essa grande massa de ideias do mundo ocidental, que vem desde períodos antigos até os tempos modernos. Logo, passa pelos teóricos, filósofos gregos, até mesmo chegar aos pensadores contemporâneos. Legal. Mas nós vimos que isso gera alguns efeitos práticos dos direitos fundamentais, que são conhecidos como características. Vamos dar uma olhada em algumas dessas características. Primeiro delas, a historicidade, que vem para dizer que direitos fundamentais decorrem de uma evolução histórica, são fruto de uma evolução da história da humanidade. Por obviedade, isso nega uma teoriazinha, a teoria do naturalismo. Posteriormente, vimos que direitos fundamentais são irrenunciáveis. É a segunda característica. A pessoa não pode abrir mão desses direitos, por mais que ela mesma queira. Lembra da história que eu contei para vocês de arremesso de anão? Então, é o típico caso. Depois, vimos também que eles são inalienáveis. A pessoa não pode vender, ela não pode simplesmente monetizar ou de repente fazer um contratinho em troca de um determinado bem
dá aquela liberdade, dá aquela garantia fundamental. Posteriormente, vimos também que eles são imprescritíveis. Falei a vocês que não sofre a prescrição. Toma cuidado. Na sala eu expliquei uma diferença entre prescrição do direito fundamental e a prescrição dos efeitos de punição por agressão a esse direito fundamental e indenização. São coisas diferentes. Toma cuidado. Ou seja, aquele ato que está agredindo o meu direito fundamental, ele é imprescritível? É sim. Agora, a indenização em decorrência daquele ato, ela é imprescritível? Não, ela prescreve. Legal. Depois disso, demos uma olhadinha em hermenêutica constitucional. E nela, discutimos temas importantes, mas tem um que é fundamental, que é a mutação constitucional. Doutores, vamos lembrar? Reforma constitucional é o ato pelo qual eu faço uma emenda constitucional proposta ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional, por via de voto, altera a CF. Mutação constitucional não é assim, não. Mutação constitucional é a alteração da interpretação do texto constitucional. Ou seja, enquanto a reforma continua o mesmo texto, na mutação o texto muda. Opa, é isso? Não! A reforma o texto muda. Na mutação o texto continua igual. Bruno, mas então o que muda? Na mutação, doutores, o texto continua igual, mas a visão do intérprete sobre aquele texto é que muda. Ou seja, enquanto a reforma continua, altera-se o texto, na mutação continua o texto, mas altera-se a interpretação. Isso dá maior vida ao texto constitucional. Posteriormente, entramos no estudo do poder constituinte. Expliquei a vocês como que funciona o poder constituinte originário. Esse poder constituinte ele não teria limites, ele tem total liberdade, ele cria uma nova ordem jurídica. Depois estudamos o derivado, onde nós discutimos que esse poder derivado ele tem limitações constitucionais e ele visa propor reformas em cima daquele texto. Nós temos várias espécies de poder constituinte derivado. Um deles é o reformador, mas existe um que é importante para o nosso estudo, que é o decorrente. Vamos lembrar disso? O poder constituinte decorrente é que dá poder aos estados e ao Distrito Federal para fazer a sua lei orgânica, no caso do DF, e as suas constituições estaduais, no caso dos estados. Mas esse poder decorrente, ele tem duas grandes limitações. Duas limitações pela CF. Primeiro, princípios constitucionais sensíveis e depois princípios constitucionais pré-estabelecidos. Doutores, vamos lembrar que as constituições estaduais têm de respeitar esses dois princípios. Beleza. Posteriormente a isso, entramos na competência constitucional. E lá na competência constitucional, eu comecei falando para vocês que na realidade competência constitucional é um mecanismo de divisão do poder constitucional. E eu brinquei até, falei que era o poder do Goku, o Ki, ou do Seiya, o Cosmos. Se você parar para pensar, quando nós falamos isso, a gente está querendo dizer que competência constitucional é o mecanismo pelo qual eu divido os poderes da Constituição entre os entes. Legal. Mas para entender isso, nós temos que passar pelo federalismo. Expliquei a vocês que o federalismo, diferente do Estado unitário, é aquele onde eu divido o poder constitucional entre vários entes distintos. Ou seja, enquanto no Estado unitário tem um ente central com todo o poder constitucional, no Estado federado, no Estado federado eu tenho vários entes com esse mesmo poderes, mas divididos de forma autônoma. Nós vimos que toda federação tem 4 grandes características: descentralização política, repartição de competência, inexistência do direito de secessão e auto-organização dos membros. Vimos também que após essa lógica do federalismo se completa o conceito de competência constitucional. Como diz José Afonso da Silva, competência é a faculdade jurídica atribuída a uma entidade ou a um órgão ou agente do poder público para emitir decisões, de julgar, legislar e administrar. Olha que legal, doutores. Quando nós falamos de competência constitucional, a gente está falando da divisão dos poderes de julgar,
legislar e administrar entre os entes da federação, estados, municípios, União, notaram e, é claro, o DF. Legal, legal, Bruno, mas posteriormente